Obrigada. Glórias a Deus por isso. Nós então, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, porque eu coloquei essa semana um vídeo lá no nosso da Escola da Bíblia. Quem que viu o vídeo assistiu, né? Que veio diferente. Não, um pouquinho sobre as pessoas. Então, porque nós temos visto assim, até nos preocupado, né, nós que estamos assim na parte de ensino, que muitas pessoas, muitos irmãos, não só aqui, mas ao redor, né, da gente, pessoas que nós conhecemos, muitas pessoas ainda estão assim, um pouquinho perdidas, elas não sabem qual que é o propósito de vida delas, qual que é a função delas no corpo de Cristo, qual que é o ministério. Ontem ainda eu conversei com uma pessoa que nós congregamos juntos por 12 anos e levamos mais 14 para nos encontrarmos. E eu conversando com ela, perguntei o que você está fazendo agora, né, na igreja, qual que é a tua função? Ela falou assim, tudo, faço tudo. Eu participo da decoração, do teatro, cuido das crianças, faço isso, faço aquilo. Eu falei, mas qual que é o teu ministério específico? O teu serviço, a gente sabe o que é. Mas qual que é o teu ministério específico? O que Deus te mostrou? O que Deus colocou no teu coração, que você tenha anseio, aquilo que arde no teu coração, para que você faça na casa do Senhor. Qual que é o teu propósito específico? Não sei. Ainda faço tudo. Eu acho que eu sirvo para alguma coisa. E pra gente, assim, até um pouquinho persistedora, a gente sabe que a mão de obra da pessoa é maravilhosa, ela é caprichosa em tudo que ela faz, mas ela ainda não se encontrou naquilo que é a paixão que o Espírito Santo tenha colocado dentro do coração dela. E nós nos preocupamos assim, com essas pessoas que às vezes passam 10, 20, que no caso dela, 22 anos que nós nos conhecemos, ela faz tudo, é uma excelente pessoa, excelente mão de obra, mas ela ainda não se encontrou no corpo de Cristo. A gente pergunta para ela, você está participando do ensino bíblico? Quando dá. Então, sempre aquela variação, não tem uma firmeza, não tem nada específico que você possa expressar, que ela possa expressar através dela, que ela possa trabalhar na casa do Senhor e possa crescer no seu ministério. E daí, nessa manhã, eu gostaria de ver um pouquinho com vocês. Porque são bastante acontecimentos. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre o ministério de Pedro, a vida do apóstolo Pedro e como ele cumpriu o seu propósito dado por Jesus Cristo. Quais foram os passos? É só uma pequena parte, porque nós sabemos que a vida do apóstolo Pedro foi muito extensa, tem muito escrito sobre ele, mas nós vamos pegar pequenas porçõezinhas essa manhã. Vamos começar a aprender um pouquinho, começar a ver, compartilhar e fazer uma pequena comparação com a nossa caminhada cristã, como que nós estamos. Amém? Gostaria que vocês abrissem lá comigo o texto de Lucas 22, no capítulo 22, o versículo 31, que vai até o 34. Podem colocar ali para nós. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem nossa hoje, eu colocaria: um vencedor não é definido pelas suas conquistas, e sim como se recuperou dos seus fracassos. Deixa eu ler aqui na minha versão. Acho que está aparecendo. Simão, o título é Pedro é avisado. Simão, Simão, esse Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Quem é que participou da escola bíblica sabe que esse não era um galo animal, né? Era uma outra situação. Portanto, se você ficou curioso, venha na escola bíblica que você aprende esses detalhes. Que não é nosso objetivo hoje aqui. Amém? Então vamos ver um pouquinho, conhecer um pouco, né, sobre quem era Simão, esse chamado Simão, antes dele se tornar um discípulo de Jesus.
passasse pela sua vida. Simão, ele nasceu em Betsaida, era filho de João, que algumas traduções também falam Jonas, né? E eles tinham um irmão chamado André, e ele morava numa cidade chamada Cafarnaum, onde eles tinham um pequeno negócio no ramo da pesca, com sociedade com um homem chamado Zebedeu, que tinha 2 filhos chamados Tiago e João. Pedro era casado. Aí vocês vão dizer, não, isso não está na Bíblia, pastor. Tá assim. Está lá em 1 Coríntios 9:5. Se você quiser anotar para ver depois o que diz sobre isso. Fala muito pouco, né, sobre a sua família. Né? A Bíblia fala também que Jesus curou a sogra dele. Então vamos ver o primeiro passo. O primeiro passo para nós começarmos a caminhar no nosso propósito que Deus tem para nós. Pedro conhece Jesus através do seu irmão André. André, o irmão de Pedro, ele já era um seguidor de João Batista, era um discípulo de João Batista. E um dia estão eles conversando, ali prontos para batizar as pessoas, e João olha, e Jesus está vindo ao encontro deles, e ele fala então para os discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em um dos evangelhos fala que André e um outro discípulo foram atrás de Jesus, porque ele falou a ele seguir. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele seguir. E os dois foram correndo atrás de Jesus. Perguntaram para Jesus: mestre, aonde o senhor mora? E ele falou: vem e vê. E eles passaram aquela tarde, aquele dia com eles, até mais ou menos umas 4 horas da tarde, que a Bíblia relata para nós. Passaram aquele dia na companhia de Jesus. E então André volta e ele procura o seu irmão Simão. E ele diz assim: Simão, nós achamos o mestre. Provavelmente Pedro já tinha escutado alguma pregação de João Batista, porque senão ele ia falar: que mestre, quem que é? Não sabia de nada. Mas ele recebeu natural aquela conversa de André. E ele levou então a Simão até Jesus. E eu queria fazer uma pausa aqui para nós. É bem interessante, né, quando nós vemos assim que alguém levou alguém até Jesus, apresentou Jesus. André apresentou o irmão dele, na época ainda Simão, para Jesus. E nós vemos depois do desenrolar dos evangelhos quanta coisa que esse irmão dele depois se transformou em Pedro, quanta coisa que ele fez, que ele realizou, quanta coisa que a Bíblia fala sobre ele. E sobre André não fala tantas coisas, fala poucas coisas sobre André. Então, quando nós somos levados por alguém até Jesus, ou quando nós levamos alguém até Jesus, essa pessoa pode crescer ministerialmente muito mais do que nós. Talvez a gente descubra só o dia nas bodas do Cordeiro. Talvez, a gente sempre fala assim, que talvez pessoas estejam recebendo premiações, presentes de Deus, por algo que elas não viram se realizou, às vezes até morreram e lançaram semente, e essas pessoas que vieram após ela colheram muitos frutos, muitas pessoas, levaram muitas pessoas para Jesus através da pregação daquela pessoa, até mais simples que a gente. Né? Então é bem interessante isso. Então, quando Simão vai até Jesus, Jesus olha para ele, guardem que tem troca de olhares depois também. Tem uma troca de olhar ali entre Simão e Jesus. Jesus fala para ele: Simão, filho de João, a partir de hoje você vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro em aramaico. Aramaico era uma língua comercial da época, né? Então, ele iria se chamar Cefas, que significa Pedro. E Pedro, nessa tradução aqui, não significa pedra, totalmente, literalmente. Significa uma lasca de pedra, um pedregulho, uma parte de pedra. Então, Jesus troca o nome dele. E tem uma outra ocasião, também um dos evangelhos fala que Jesus estava passando pela praia, começando a escolher os seus discípulos. E na ocasião da pesca maravilhosa, Jesus chega na praia, Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. E então, Jesus empresta o barco de Pedro. Aquela multidão está ali, e ele pede para que Pedro se afaste
um pouco ali da margem, e ele usa então o barco de Pedro como se fosse, contra o vento, como se fosse um megafone. O vento levaria a voz de Jesus para a multidão. E quando Jesus queria falar com a multidão, ele subia no barco, mas quando ele queria falar com os discípulos, ele subia no monte. Ele levava para o monte ali onde a gente estudou agora sobre as bem-aventuranças. Quando ele levava os seus discípulos ali, colocava mais próximo dele. Mas quando ele queria falar à multidão, ele subia no barco e o vento levava a voz dele a todos os ouvintes. Jesus faz ali o seu discurso e depois fala assim para Pedro: lança sua rede ao mar. Ele fala: Senhor, ele era pescador profissional, nós pescamos a noite toda e nada pegamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E ele lança as redes, e as redes então caem tantos peixes, eles pescam tantos peixes que precisam da ajuda do outro barco, pede ajuda do outro barco para vir recolher com ele aqueles peixes. E fala que os barquinhos estavam quase afundando ali de tanta abundância que tinha, de tantos peixes que eles pescaram. Então eles provavelmente nunca tinham pescado tantos peixes daquela maneira, porque o barquinho, os dois barcos estavam praticamente afundando. Foi a pique, né? Estava quase indo a pique, como diz a palavra. E então quando eles chegam na praia, Pedro dá o primeiro passo então, que ele desce e se reconhece como pecador. E ele fala: Senhor, se afasta de mim, eu sou um homem pecador, o Senhor é um homem santo. Então Jesus fala para ele: a partir de hoje, você não temas, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Segue-me. E eu queria falar sobre isso numa pausa, que foi justamente no momento de maior prosperidade na vida de Pedro e de João, Tiago e João, seus sócios ali, é que eles largaram tudo, porque tanto Simão, chamado Cefas nesse momento já, tanto ele como os Tiago e João, os sócios, eles largaram tudo, deixaram para outra pessoa administrando a prosperidade que eles estavam no momento e seguiram a Jesus. Eles poderiam muito bem ter vendido toda aquela safra de peixes ali, tudo o que eles pescaram, poderiam pagar os seus impostos, poderiam comprar um outro barco, ou poderiam até, como acontece nos dias de hoje, dizer: Jesus, eu não vou te seguir, mas eu vou patrocinar a tua obra. A gente vai dar uma oferta boa, eu vou patrocinar aí o teu projeto, a tua missão, eu vou te ajudar. Algumas pessoas ainda têm isso em mente, que o que elas têm, as posses que ela tem, é para elas ajudarem a Jesus, e não é para glorificar, porque aquilo já foi dado antes, porque o Senhor, Ele provê para si a adoração. Nada do que nós colocamos diante de Deus não nos foi dado antes. Assim como os 24 anciões lá, que eles jogam as coroas, quem que deu aquelas coroas para eles? Como que eles obtiveram? Jesus já tinha provido para eles toda a adoração que nós entregamos, nós devolvemos na verdade para o Senhor, porque o Senhor já proveu para nós, para que nós glorifiquemos o nome dele através disso. Então ele poderia muito bem ter dito isso, mas eles seguiram a Cristo, eles queriam não ser patrocinadores da missão de Jesus, eles queriam ser participantes daquilo que Jesus estava fazendo. Nós, às vezes, como espectadores, nós ficamos na igreja sendo patrocinadores da obra e não participantes do projeto. O Senhor quer que cada um de nós seja participante com Ele. Siga o projeto, aquilo que interessa para Ele, que nós sejamos participantes, então, do seu projeto. Vamos para o segundo passo, então, que agora está passando. O segundo passo é reconhecer os seus pecados, prostrar-se diante de Jesus e confessarmos que Ele é o único e suficiente Salvador. Então Pedro, ele confessa: o Senhor é um homem santo, se afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Então Jesus fala para ele: não temas. E é isso que o Senhor fala para nós. Quando alguém nos apresenta a Cristo, quando alguém nos leva até Cristo, o segundo passo nosso é o arrependimento. Nos arrependermos da vida que nós estávamos levando, por mais que a gente achasse que aquela vida era correta, que não prejudicava ninguém. Eu só faço a minha parte, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu não prejudico ninguém, mas nós temos o pecado já de herança que veio de nós através de Adão e Eva. Então nós precisamos sim nos arrependermos das obras que nós estamos fazendo, e estarmos longe do Senhor e confessar que Ele é o nosso
esse é o segundo passo que nós damos em direção ao nosso propósito de vida, ao nosso propósito diante do Senhor. E depois o terceiro passo que nós devemos dar diante de Deus é nós seguirmos a Cristo. Você já se arrependeu, já conheceu Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, já confessou Ele como seu único e suficiente Salvador. Então nós começamos a seguir a Cristo. Então, os primeiros passos em direção a Ele, participar de cultos, batizar, conforme os dogmas da igreja, batizar, participar da ceia e ser incluso em algum dos grupos que você possa expressar o teu serviço, o teu louvor ao Senhor. Você está a caminho do seu propósito. O serviço ao Senhor ainda não é o teu propósito completo. Não é aquilo que o Senhor separou você para você executar, para você fazer dentro do corpo. Então, nos 3 anos de ministério terreno de Jesus, os 12 discípulos caminharam ao lado do Mestre e aprenderam as verdades do reino de Deus. Esse tempo foi imprescindível na vida daqueles homens. Foi um processo de ajustes e transformação do caráter de todos eles. A partir do que iam conhecendo acerca do Messias, em vários momentos, todos demonstraram dúvida, falta de fé, e mesmo assim continuaram a sua caminhada crescente de descobertas. Então, nessa nossa caminhada, quando nós começamos a seguir a Cristo, Ele começa a tratar do nosso caráter, começa a mexer no nosso caráter. Aquilo que nós achávamos que era tão correto, que você fazia tão certinho, de repente não é tão honesto. Algumas práticas que nós temos ainda precisam ser corrigidas, alguns sentimentos, alguma maneira de falar, e às vezes até mesmo a maneira de se vestir. O Senhor vai trabalhando isso em nós. O Espírito Santo Ele vai nos aperfeiçoando durante essa caminhada, para que nós possamos ir ao encontro do nosso propósito. Pedro, então, ele exercia uma liderança natural sobre os outros discípulos. Ele era aquela pessoa que era bem oscilante, né? Tinha horas que ele acertava tudo, tinha horas que ele dava uma fome, tinha horas que ele esperava, até a gente, né, na expectativa, esperava agora Jesus vai elogiar ele, mas não, daqui a pouco Jesus dá uma condição, ele faz uma coisinha de errado. Ele era bem precipitado, né? Era o que falava mais, fazia mais perguntas, que tomava iniciativas. Pedro fazia parte de um círculo que era mais próximo de Jesus, né? Que era Pedro, Tiago e João. Esse grupo em particular, dentre os 12, assistiu de perto alguns acontecimentos importantes do ministério de Jesus. Vou ler aqui para vocês, porque para a gente poder tirar isso da Bíblia, a gente precisa resumir, porque são bastante coisas. Um dos acontecimentos que Pedro participou próximo de Jesus foi a cura da filha de Jairo, que está lá em Marcos 5,35. A transfiguração, quando Jesus sobe ao monte e ele se transfigura, Pedro estava ali, já queria fazer umas barraquinhas ali, ficar por ali mesmo, queria ficar contemplando. É muito bom quando a gente está na presença do Senhor, que a gente fica contemplando, mas nós temos outras coisas. A gente precisa sair daquele lugar de contemplação e viver e fazer outras coisas, né? O trio, né, Pedro, Tiago, João e André, agora né, André está participando, eles perguntaram a Jesus sobre os tempos do fim, um pouquinho além, né? Participaram então da ocasião de Jesus no Getsemane, onde Jesus despertou os seus discípulos sonolentos e chamou a atenção de quem? Pedro, agora. Então Pedro também estava junto com eles ali, sonolento, né, por causa da ocasião. Em outros momentos, apenas Pedro e João participaram de algumas cenas, como a preparação da Páscoa, lá em Lucas 22, nesse capítulo mesmo, mas lá no início do outro versículo. E eles conseguiram perceber ali, quando Jesus falou sobre o traidor que tinha à mesa, eles perguntaram discretamente ali quem era o traidor, então participaram dessa conversa, né, o Evangelho relata para nós. Pedro também foi o que recebeu o recado, né, da ressurreição de Jesus. Quando as mulheres vão até o sepulcro e Jesus manda um recado através delas, né? Avisa aos discípulos e a Pedro, especificamente a Pedro, receber esse recado, privilégio, porque ele já nessa altura ele estava desanimado,
considerava mais um discípulo. Então Jesus mandou um recado específico para ele. Então ele correu, Pedro vai ver que ele correu, passou na frente de João e chegou primeiro e examinou ali, desceu onde Jesus estava sepultado, examinou os lençóis ali e verdadeiramente certificou que Jesus havia ressuscitado. Alguns acontecimentos que ele e João tiveram, que eles furaram um poço na porta do templo, onde subiam para a oração. Então, dentro dessa caminhada, nós vemos aqui Pedro com o seu temperamento que oscilava muito, né? Horas acertava muito, horas errava bastante. Ele teve muito altos e baixos. Né? A personalidade marcante de Pedro tornou-se um percurso cheio de altos e baixos. Nós vemos no relato do Evangelho que Pedro teve uma conduta pendular, ora agia certinho, ora não. Vamos ver alguns momentos baixos, né, na vida de Pedro. Nós vemos aqui os momentos altos. Tentou dissuadir, né, tentou tirar Jesus do seu propósito, quando falou da sua morte. Depois da celebração do jantar de Páscoa, Jesus começa a falar sobre a sua morte. E Pedro tenta dissuadi-lo, né, dizendo que não. E ele é repreendido. E quando, na ocasião da prisão de Jesus, que ele estava lá no Getsemane, ele foi acordado, que estava dormindo também, então ele tenta salvar o Salvador, ele tira uma espada e corta a orelha de Malco. Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós achamos que elas são inimigas de Cristo e que nós devemos matá-las, devemos feri-las. Às vezes a gente faz isso com o irmão. Ele está contra um projeto que nós estamos estabelecendo, que nós oramos, nós colocamos diante de Deus, e ele está contra isso, ele está querendo prender a Jesus, ele não quer que esse projeto seja feito. Então vamos ferir ele, vamos cortar esse irmão. E aí Jesus precisa vir consertar aquilo que nós fizemos, precisa sarar o irmão, restaurar o irmão, às vezes até levar para longe de nós, porque nós vamos tentar matar ele de novo. Tentar defender a Jesus. Jesus não precisa que nós defendamos, precisa que nós o adoremos, glorifiquemos, falando do seu Evangelho, anunciando a sua salvação. Não é contra a carne e sangue, é contra o Espírito. E às vezes nós fazemos isso, né? Pedro também considerou-se melhor que os outros. Na ocasião que Jesus falava da sua prisão, ele falou, que foi nesse texto que eu li aqui, nós lemos aqui em 22, Simão está falando assim, não, Jesus, eu estou preparado para ser preso contigo, estou preparado para morrer contigo. Então ele achava que aqueles lá que ficaram com medo da notícia, ficaram meio quietinhos, não, essa pesada não está com nada não, bom, eu sou um cara corajoso, eu estou contigo para ser preso, para ser morto. E nós, a maioria de nós aqui sabemos que quando Jesus foi preso, ele fugiu, ele negou. Ele acompanhava Jesus de longe. E aí, conforme Jesus tinha falado, que antes que o galo cantasse 3 vezes ele negaria. Esse galo, para quem não conhece, era um animal, porque a cidade de Jerusalém é a cidade santa, não podia criar bichos que ficassem sujando a cidade. Ele era um toque romano, da guarda romana, da troca de guardas. Então, provavelmente, antes de amanhecer, quase amanhecendo o dia, tocava-se esse galo, que se chamava Galícios, o nome do toque, e a guarda romana trocava. A guarda da cidade trocava, os guardas se revezavam. E então, quando Jesus está preso, ele sendo entrevistado, sendo martirizado, na casa do sumo sacerdote, Pedro está por ali, se esquentando ali nas fogueiras, olhando de longe, então, e uma serva reconhece ele e fala, você era um deles? Ele fala, não, eu não o conheço. Ele nega a primeira vez. Então ele vai para outro lugar, e um outro servo também reconhece e fala, você era um deles, você fala com eles. E ele fala, não conheço esse homem, já disse que não conheço esse homem, não sou. Então pela terceira vez, eles falam, você é um deles, você se veste igual a eles, você fala, você andava com ele. E ele fala, não, eu já disse para vocês que eu não conheço esse homem, não tem nada a ver com isso. E ainda fala algumas palavras ruins ali, né? Ele nega pela terceira vez e nisso ele escuta o toque da troca da guarda, o galo canta, o toque. E ele olha, e Jesus olha para ele, tem uma segunda troca de olhar.
constrangido pelo acontecimento e ele sai, ele foge e ele vai chorar. Diz a palavra para nós que ele chora amargamente. Ele tem um choro muito de arrependimento, muito profundo. E aí aquele que dizia, né, eu vou ter que ser preso com você, eu vou morrer com você, que ele se achava melhor que os outros discípulos, ali ele encontrou a sua humanidade, a sua deficiência, a sua fraqueza maior, conforme Jesus tinha dito. Ele ainda não estava convertido. Ele ainda precisava de muitos ajustes naquele período. Então Pedro ele nega a Cristo. Então Jesus, como o nosso Deus, ele vai ser crucificado, ser martirizado. Os discípulos eles se espalham. Quem fica próximo é João, porque ele é o mais novo, ele fica até o final da crucificação. Então vamos ver aqui alguns momentos altos na vida de Pedro. Como qualquer um de nós, Pedro tinha defeitos e também qualidades, mas o tudo foi aperfeiçoado por Jesus. Mesmo com toda a inconstância inicial, Pedro também demonstrou ser alguém corajoso e ousado. Pedro, como os outros discípulos, deixou tudo para seguir a Jesus, como eu falei. Pedro confessou: tu és o Cristo. Na ocasião que estavam em Cesareia de Filipos, na cidade, Jesus então faz uma entrevista com os seus discípulos. Ele pergunta assim: quem dizem que eu sou? As pessoas dizem que eu sou. Alguns falaram assim: alguns falam que o Senhor é Elias, que o Senhor é um profeta. E Pedro, então, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Merecia um elogio até. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: isso aí não foi a carne, não, o sangue te revelou, não. Isso aí não é da tua própria sabedoria. Não é da tua inteligência que saiu isso. Isso aí foi meu Pai que te revelou. Mas já foi um privilégio, né, gente? Deus revelando para ele que ele estava no filho, né? Já foi um privilégio. E aí, acertou, né? Poxa, ele fez uma coisa boa, deu um acerto. No mesmo capítulo, se vocês forem ler lá no finalzinho, Pedro já está recebendo uma correção. Já está dizendo para Jesus que não era para ele morrer, que não era para ele ir para Jerusalém, etc. E Jesus repreende. Fala para trás de mim, Satanás. Ele não repreende a Pedro exatamente, ele repreende o que está induzindo Pedro a falar. Porque Jesus tinha um propósito. Estava abrindo mão de ser Jesus para se tornar o Messias, o Cristo, o nosso Salvador. E aí nós podemos ver também, né, irmãos, que algumas pessoas podem construir algo pelas informações que tem de Cristo. Quem Jesus é? Jesus é um profeta, Jesus é um abençoador, Jesus é bonzinho, Jesus é amor. Você pode construir algo, trabalhar um propósito de vida baseado nas informações que você recebe de Jesus e não sobre a revelação através do Espírito Santo. Por isso que nós devemos buscar a revelação através do Espírito Santo em Deus de qual é o propósito para a nossa vida. E não só sobre as informações que eu tenho sobre Jesus, eu vou trabalhar para Jesus. Eu vou fazer isso porque eu estou fazendo para Cristo. Eu estou trabalhando, não apenas sendo serviçal, mas você ter a revelação nítida do propósito de vida para qual você foi feito, para qual você foi chamado, para ser participante. Nós devemos trabalhar na revelação, na busca da revelação, e não somente aprender informações sobre Cristo, não termos Ele vivendo dentro de nós, nos direcionando, como nós vimos na ministração da semana passada. O Espírito Santo que te conduz. Tudo você deve colocar diante do Espírito Santo, até no falar, nas decisões que deve tomar. Eu louvo a Deus porque aqui na nossa igreja nós temos palavra, que são palavras pautadas somente na Bíblia, na Bíblia, vindo do ensinamento direto do trono. Nós não temos aqui pregadores de fora, o pastor sempre procura colocar pessoas da casa, entre nós mesmos, aqui nós nos ensinamos e aprendemos uns com os outros. Eu sempre falo assim que eu gosto muito da conexão, porque na conexão, quando um fala, é a resposta que o outro precisava. Nós crescemos juntos, é o relacionamento que nos faz crescer, que nos traz maturidade. E eu louvo a Deus porque nós estamos entre família, entre irmãos que conseguem compartilhar uma palavra um com o outro, e é o Espírito Santo que vai abrir o entendimento, nos dando sabedoria, nos dando a revelação de quem é Jesus para nós, para quem é aquele que nos
louve a Deus por isso, porque nós temos essa prática. Aqui não tem ninguém que vem de outros lugares. É difícil ter um convidado estrelinhas aqui. Ontem ainda nós conversávamos sobre isso, porque eu tenho recebido chuvas assim, nas minhas redes sociais de palavras que são feitas por inteligência artificial. Existe uma plataforma, pessoas que colocam na inteligência artificial qualquer versículo da Bíblia, eles recebem o esboço inteirinho e ainda vendem na internet. Acredito que esses dias me ofereceram 200 sermões por R$10. Por apenas R$10. E ainda que se inclui versículo ou não, se inclui história, etc. E ainda a mensagem dizia assim: só não esqueça que é o Espírito Santo que revela. Mas por que está vendendo isso? Aí eu entrei no perfil da pessoa para ver, deve ser um teólogo, né, que está preparando. Não, o rapaz, não por isso, né? Mas ele trabalhava como segurança de uma empresa, mas ele sabe manusear muito bem a inteligência artificial. E aí ele vê o esboço dos sermões. E a gente vê aí pessoas que são aplaudidas, às vezes são até idolatradas pela palavra que traz, uma palavra bonita, uma palavra toda corretinha, mas é a palavra morta, gente, não tem nada de Deus ali. Não tem uma revelação nenhuma do Espírito Santo naquela palavra. É claro que tudo que você colocar, todo assunto que você colocar na internet, vai surgir um vídeo, vai surgir um assunto ali sobre a vida de Pedro. Então tem vários, você pode escolher qual você quer copiar. Mas é necessário que a gente desprenda desse tempo, que você vá para a palavra, que você manuseie a palavra ali, para saber se aquilo que você está recebendo, que você está lendo, se é correto ou não. Eu estava conversando com a Gilce, com 11 irmãos ontem, falando sobre isso. Eu vejo assim, muitas mulheres que, porque a fulana de tal, não vou falar o nome, né? A fulana de tal trouxe uma palavra assim, sobre isso, sobre aquilo. E eu estava ouvindo um podcast esses dias, e o rapaz estava compartilhando que ele e a esposa, pregador famoso, foram convidados para ministrar numa igreja grande. E quando chegou nessa igreja, ele foi o primeiro a ministrar. E aí passou um rapaz da mídia e falou assim para ele: pastor, coloca aí esse ponto no seu ouvido, que eu vou dirigir a sua pregação. Aí, enquanto o pastor estava lá pregando o texto dele, graças a Deus ele pôde escolher, né, deram uma inteligência artificial para ele. E aí, quando ele falava uma frase, o rapaz do vídeo falava assim: pastor, repete essa frase, repete, dá mais ênfase. A igreja gostou, a igreja aplaudiu. Repete. Aí ele repetia, a igreja, uau, o pastor pessoal filmando os seus fotos para a mídia. Aí ele falava: pastor, agora a moça da foto está passando aí, levanta os seus braços, fecha o teu olho, anda para cá, faz isso, faz aquilo. E aí ele fazia, a moça da mídia, tirando as fotos. Quando ele foi ver na página da igreja, nossa, estava bombando. Que maravilha, olha como Deus fluiu, que bênção. E ele choveu convites para ele ministrar em outros eventos. Aí a esposa dele foi na outra semana. Fizeram a mesma coisa. Pastor, então funciona assim, tudo certinho, põe um ponto no teu ouvido e a gente vai dirigir a sua pregação. Vamos saber o que era, deixou. Quando o rapaz começou a pastor, ande para a direita, ande para a esquerda, porque tem a mídia aí, só que eu arrancou o ponto, jogou ele na minha cabeça, só a Espírito Santo fala. Aí, para contar a história para vocês, ele estava recebendo convites a rodo, em igrejas grandes. Ela só dos amigos. Porque ela não aceitou que outra pessoa ficasse direcionando ela, manipulando a palavra dela. Então vamos voltar aqui para a nossa vida de Pedro. Pedro foi um dos escolhidos para ver a glória de Jesus transfigurado. Falei para vocês lá no monte. Ele encontrou o imposto, o dinheiro do imposto na boca do peixe. Foi o único que teve essa experiência. A gente acredita assim que por ele ser um dos mais velhos, ele pagava imposto. Os outros discípulos eram mais jovens. Então Jesus fala para ele: vai em tal lugar, pega o peixe, assim que dentro da boca do peixe tem o dinheiro, vai lá e paga o imposto por mim e por você. Ele teve essa experiência. Então, apesar de ele ser aquele que era mais ansioso, que se oscilava os altos e baixos, ele era aquele que tinha experiência
pessoas vieram. Tinha essa compensação. Foi o único discípulo que andou sobre as águas. Agora não fala de nenhum outro discípulo que andou. Fala só de Pedro. Ele andou sobre as águas, sentiu o vento, temeu e começou a afundar. Pedro foi quem declarou: para quem iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Quando Jesus começou a trazer uma palavra mais pesada, mais corretiva para os seus discípulos, eles começaram a se afastar, começaram a se dispersar, começaram a deixar Jesus. E aí ele perguntou então para aqueles que estavam mais próximos: vocês não vão embora? Aí Pedro, como bom líder, uma pessoa que já tinha um pouco de entendimento, falou: mas para onde eu vou vai? Só você que tem a palavra da vida eterna, só você que é o caminho, só você que é capaz de nos conduzir até o Pai. Nosso quarto passo, então, o caminho de volta, a conversão de Pedro, onde Pedro se converteu. Em Jerusalém, no palácio do sumo sacerdote, Pedro negou conhecer a Jesus depois de ver os olhos do Senhor e ouvir o galo cantar. Pedro correu e chorou abundantemente, demonstrando tristeza e arrependimento. Reconheceu o seu pecado. Talvez ele pensasse que agora ele não fazia mais parte do discipulado de Jesus Cristo. Então, como que Jesus fez esse resgate de Pedro? Após a sua ressurreição, então Jesus dá o recado através das mulheres que foram no sepulcro, e fala para ela: diga para os discípulos para ele ir para tal cidade e para Pedro, e não esquecer Pedro. Estava ali fazendo um resgate com Pedro. E então eles foram, os discípulos foram para encontrar Jesus nessa outra cidade. E aí Pedro estava vendo que não estava acontecendo nada, né? Imagina, né? Estava muito tranquilo. Pedro falou assim: eu vou pescar. E eu vou voltar tudo de novo, né? Quando Pedro diz assim: eu vou pescar, ele está dizendo para mim: já deu. Esse negócio aí de seguir Cristo não está dando para mim. Vou voltar para as práticas que eu fazia antes. Vou voltar para trás. Eu vou pescar. E como ele exercia uma liderança natural com os outros discípulos, mais 6 já falaram: nós vamos juntos. Não vai ficar aqui te esperando para mim, vamos junto com você. E eles foram pescar. E aí é tão interessante, tão rica a palavra para nós, que acontece tudo de novo. Eles não pescam nada. E aí quando eles estão lá pescando, Jesus aparece na praia e fala para eles: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Olha o amor de Jesus, que poderia falar: covardes, vocês que deixaram tudo e voltaram a fazer o que faziam antes, vocês que estão voltando atrás, que estão deixando toda a caminhada até aqui, mas não, ele chama: filhos, tem algo de comer? E eles reconhecem que é Jesus. Então Jesus fala para eles de novo: lancem as redes para tal lado. E eles conseguem pescar de novo. E eles reconhecem que é Jesus. Então eles estão vindo para a praia. E Pedro, acho que já estava encalorado, já tinha tirado sua roupa, né? Pula na água e vem nadando. E quando ele chega na praia, tem ali um braseiro. Interessante, né? Tem um braseiro, tem pão e tem um peixinho lançado. E aí aquela é a didática, a pedagogia, né, da história de Deus. Um braseiro. Agora vamos consertar o que você fez diante da fogueira. Lá no palácio. Vamos começar tudo de novo da onde você parou. Vamos começar da onde você caiu. Vamos se levantar. E aí então Jesus fala assim para Pedro durante aquela alimentação: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Jesus, eu te amo. Vamos traduzir esse Pedro, tu me amas. Tem 3 tipos de amores, né? Não vou falar para vocês aqui agora qualquer, mas esse tipo de amor que Jesus perguntou para Pedro é como se ele estivesse dizendo assim: Simão, filho de Barjonas, você me ama, você me agapou, amor ágape, a ponto de você morrer por mim, do jeito que você falou lá atrás? Aí Pedro fala assim: Jesus, eu gosto de você.
Pedro era essa: Jesus, eu não sou capaz de morrer por você, eu apenas posso de você. Daí Jesus fala: então, apacenta os meus cordeiros. Uma vez Pedro negou a Cristo, uma vez foi recuperado. Segunda vez, Pedro negou a Cristo. Segunda vez, Cristo pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Tu me ágapo? Você é capaz de morrer por mim? Teu amor é grande, você me ama mais do que esses outros? Você ainda pensa que você é melhor que eles? Tratando ali o caráter de Pedro. E Pedro fala: Senhor, eu gosto, Senhor, agora eu gosto um pouquinho mais. Cada vez que Jesus perguntava o amor que Pedro precisa, falou um pouquinho mais, mas eu ainda não sou capaz de morrer por você. Então passa mais um tempinho e Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas mais do que esses todos? Você é capaz de morrer por mim? E Pedro não tem mais o que responder. O amor cresceu, ele transbordou e ele fica constrangido. Ele chora e fala: Senhor, tu o sabes. Ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Eu entrego o mistério para Pedro. Pedro está convertido. O amor dele cresceu a ponto de ele se converter e encontrar o propósito dele, que era cuidar das ovelhas. O amor cresceu. Ele amadureceu. No final dessa história, eles estão saindo. Jesus fala para Pedro a maneira como ele iria morrer. Pedro, você é novo, você vai para onde você quiser, mas quando você for velho, você vai ser amarrado e as pessoas vão conduzir você, e a tua morte vai glorificar o Senhor. Estava falando da maneira que Pedro iria morrer. Quando eles estão saindo dali, daí Pedro, com a humanidade nossa, olha e vê que João está junto e fala assim: Senhor, e esse aí? E esse irmão? E Jesus fala: cuide da sua vida, Pedro, segue-me. O que importa a vida de João para você? Se eu quiser que ele fique até eu voltar, cuide de você, segue-me. E Pedro seguiu a Cristo, começaram tudo de novo. Nós vemos que Jesus ascendeu aos céus e Pedro e os outros discípulos perseveraram em oração até que do alto fossem vestidos. Eu gostaria de fazer rapidamente para vocês aqui o ministério de Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Depois os discípulos receberem a promessa do Espírito Santo lá em Atos, no seu primeiro discurso, no dia de Pentecostes, Pedro advertiu o povo ao arrependimento a todos os ouvintes, e quase 3.000 almas foram batizadas nessa ocasião. No outro dia, na outra ocasião, ele cura um aleijado de nascença. Ele e João, quando sobe ao templo, né? Pedro e João foram presos pelos líderes religiosos por causa do testemunho dessa cura. E o testemunho deles, a pregação deles após essa cura, enquanto estavam sendo presos, 5.000, cerca de 5.000 almas se converteram. Então, nas primeiras duas pregações de Pedro, cheio do Espírito Santo, 8.000 almas já estavam aos pés de Cristo, já tinham se rendido ao Senhor. Eventos importantes no ministério de Pedro. Pedro e João anunciaram o Evangelho de Cristo ousadamente perante o Sinédrio judeu, o mesmo Sinédrio que condenou Cristo à crucificação, à morte da crucificação. Eles operavam milagres, a sombra de Pedro curava as pessoas. Pedro e os apóstolos foram livres da prisão por um anjo. A primeira viagem missionária para Samaria com o apóstolo João. Segunda viagem missionária, em Lida, Pedro cura Enéas. Em Jope, Pedro cura Tabita, que é Dorcas. Em Jope também, Pedro teve a visão do lençol que descia do céu com os animais. Pedro vai a Cesareia, a casa de Cornélio, o centurião romano. Todos recebem o batismo do Espírito Santo através dele, através da pregação. Com a perseguição aos cristãos, Pedro é preso por Herodes e novamente um anjo liberta ele da prisão. Participou do concílio de Jerusalém. Fez a terceira viagem missionária para Antioquia. Foi um dos apóstolos que mais trabalhou para a propagação do Evangelho entre judeus e gentios. As cartas escritas por Pedro. Pedro escreveu 2 cartas que estão na Bíblia, 1ª e 2ª Epístola de Pedro. Estas foram destinadas aos cristãos espalhados pela Ásia Menor, com o intuito de instruir, animar, fortalecê-los espiritualmente. Estas cartas pertencem aos últimos períodos da vida de Pedro. São provas da sua obediência às ordens diretas de Jesus. Fortalece os teus irmãos. Cuide
No final da sua vida, Pedro é levado para a morte, da maneira como Jesus já tinha instruído. E ele vai ser morto por crucificação. E ele se acha indigno de ser crucificado igual ao seu mestre. Então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Aquela noite em que Pedro negou a Jesus, que ele mais temia era ser crucificado junto com Jesus. Mas o Senhor usou o propósito da vida dele até o final. E ele recebeu, sim, do jeito que ele falou: estou preparado para morrer contigo, ser preso contigo e morrer contigo. E assim foi. Pedro teve a mesma morte de crucificação, de cabeça para baixo, da maneira que ele mais temia e que o Deus, Jesus, colocou na vida dele como propósito, que a sua morte glorificaria a Deus. Mas essa manhã pode ser que eu esteja falando para você que um dia já esteve ativo na igreja, já foi líder de algum ministério, líder de algum departamento, e você, assim como Pedro, se acha indigno de voltar atrás para alguma coisa que você tenha feito. Você pode ter negado Jesus com as suas atitudes, com as suas andanças, por aquilo que você tem feito. Então, nesta manhã, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Nós estamos só em família, sabemos que aqui não temos nenhum visitante. E olhando para vocês, eu sei que a maioria que eu conheço, ou todos vocês, já confessaram Jesus como seu suficiente Salvador. Então, coloque a mão no seu coração nesta manhã. E assim como Pedro, que o Espírito Santo possa trazer um profundo arrependimento no nosso coração nesta manhã, por todas as vezes que nós o negamos através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através daquilo que nós deixamos de fazer por Cristo. Que o Senhor nesta manhã nos traga um profundo arrependimento e que, assim como Pedro, seja para viver, seja para morrer, que isso glorifique o Senhor, que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Que nós possamos buscar nessa manhã o nosso firme propósito. Que você possa, nessa semana, buscar de Deus, através do Espírito Santo, para que o Senhor me escolheu, para que o Senhor me levantou, qual é a parte do corpo que eu me encaixo, qual é a função da minha vida, no meu ministério, que eu vou glorificar o Senhor até o fim da minha vida e até através da minha morte. Qual é o legado? Qual é a minha história de vida que será contada aos demais quando o Senhor me recolher? O que dirão de mim? O que dirão que eu fiz? Qual é o propósito que arde no meu coração? O que eu devo realizar para ti, através de ti, dentro do teu propósito de salvação da humanidade? Como que eu posso expandir o teu evangelho, falar de ti, falar da tua salvação? Qual é a função? Qual é o cajado que eu devo retomar nesta manhã, em nome de Jesus? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta manhã, para que o pouco que nós pudermos ver de ti através da vida de Pedro, que a nossa vida, Senhor Deus, seja para o teu filho propósito, Senhor, seja para glorificar o teu nome, quer vivamos, quer morramos, nós possamos cumprir o teu propósito, escrever através da nossa vida o propósito de salvação, através do teu filho Jesus Cristo, nós possamos expressar a salvação do teu filho através do nosso viver, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, fique de pé, por gentileza.